Glória a Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma ótima noite. Bom estar aqui nessa noite mais uma vez. Já alegrando a alma e o coração pela presença viva do nosso Deus. Por um outro lado, é um pouco triste ainda por olhar para a nossa comunidade. As cadeiras estão vazias, né? Os irmãos ainda não podendo, ou nós não podendo ainda nos reunirmos todos, entendendo isso ser uma falta muito grande. Ao longo da nossa caminhada, eu e minha esposa como pastores, tendo sempre a oportunidade de estar diante de um público, diante de irmãos, ainda que poucos ou muitos, mas sempre reunidos, né? E nesses últimos dias aí, passando já de um mês, podendo nos falar pelas vias de comunicações da tecnologia, mas ainda assim louvando a Deus, porque os irmãos têm participado, têm acompanhado e isso tem edificado. Sempre a palavra de Deus edifica quem tem desejo de ser edificado. Ainda embora não seja um desejo da maioria que de repente no mundo vive, mas sempre Deus desperta no coração de um filho o desejo de ouvir o seu pai. Então eu quero dizer que é uma alegria poder falar a você em nome do nosso Pai, amém? E eu quero nessa noite dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que acompanha conosco a nossa transmissão, e eu louvo a Deus pela sua vida, dizendo que grandes coisas o Senhor ainda fará por nós, porque Ele é bom o tempo todo, amém? Glória a Deus. Bom, irmãos amados, convido você a pegar a sua Bíblia. Nessa noite eu quero considerar uma palavra do Senhor nosso Deus. Quero compartilhar uma palavra de Deus, e desde já eu quero orar com você. Amém? Quero orar com você que está aí na sua casa. Quero pedir que você possa fechar os seus olhos, colocar o seu coração no centro da vontade do nosso Deus e Pai. Deixa Ele continuar te visitando, te envolvendo. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, essa é uma noite que mais uma vez o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Deus, enquanto aqui nesse lugar, nesse templo, onde por tantas vezes tenho me reunido com os meus irmãos para celebrar ao Senhor com júbilo por tudo que Tu tens feito, e nessa noite ainda, dando sequência a esse período de transmissão apenas, tendo presença aqui de alguns poucos que nos auxiliam, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor não está limitado a um espaço, nem a tempo e nem a qualquer outra coisa, porque o Senhor Deus é poderoso para ir além, muito além do que a mente humana possa compreender. Por isso, Deus, eu quero pedir ao Senhor que nesta hora o Senhor envolva todas as pessoas ainda mais, e todas que têm ouvido a Tua palavra aqui possam ser edificadas, possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, Teu Filho, que nos amou, nos alcançou e tem conosco estado. Amém. Glória a Deus. Livro de Lucas, o capítulo de número 7. Lucas 7, o verso é o de número 48. Diz assim: Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Então Jesus disse a ela, aquela mulher: seus pecados estão perdoados. Quando, pensando nesse texto, em um dos textos do livro de Lucas, né? Ele está dentre aquela galeria de texto que se faz linda, traz a mensagem da graça de Deus revelada em Jesus de um modo tão simples
tão perceptível, sem nenhuma dificuldade de entendimento. Esse é um desses textos que a gente se debruça para ler e encontra o grande amor do Pai, revelado no seu Filho Jesus, de um modo tão natural. E a história, o contexto em si, ele está inserido naquela via, aquele caminho proposto por Deus a Jesus, com o desejo de trazer ao mundo o significado do perdão, do seu amor, do desejo de trazer para perto, de novo, o ser humano que se afastou, que trilhou um caminho alternativo e paralelo, como aquela ovelha do livro do Evangelho também de Lucas, no capítulo 15, da parábola das 99 ovelhas, mas citando uma que se afastou. E esse livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele traz tantos momentos de revelação dessa graça, desse amor, desse perdão, de tantas formas envolvente. E quando lendo esse texto, é natural que ele fala de começar de novo, de uma possibilidade de começar de novo. E essa palavra que propõe um recomeço, porque começar de novo nada mais é do que recomeçar. Começar de novo é dar início, ou melhor, é dar sequência em algo que foi interditado. E é natural que quando a gente pensa na palavra recomeçar ou começar de novo, não é uma expressão desconhecida. Todos nós em algum momento já vivemos, ainda viveremos, mas eu penso que todos já vivemos esse momento do começar de novo, aquela expressão onde você parou e falou assim: eu vou começar de novo. Eu vou começar outra vez, eu vou recomeçar. Porque não há que não tenha, em um momento da sua vida, tido a experiência, a percepção de que as coisas não saíram do jeito que você gostaria, não estão indo muito bem, não foram muito bem. E quando identificando que elas não saíram do jeito que você gostaria, que eu gostaria, a palavra que veio nos nossos lábios foi: preciso começar de novo. Eu vou recomeçar. Porque essa é a proposta que o texto nos dá aqui. A Bíblia diz, o livro de Romanos, o Paulo, o apóstolo, ele diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram destituídos. Os salmos dizem isso, que todos foram destituídos da glória de Deus. O livro do Gênesis propõe que o pecado ele trouxe consigo morte. E não estou falando agora da morte física, porque essa também é uma realidade, mas eu me refiro desse distanciamento da graça, esse distanciamento do Pai. Quando então lemos as Escrituras e nos deparamos com o Deus da graça, fica fácil nós percebemos nesse texto que não há dificuldade de entender o porquê desse Deus em Jesus está diante de uma circunstância armada pelo convite feito de um homem fariseu, de um segmento religioso dos dias de Jesus, que muito se manifestaria contra, em oposição ao que Jesus apresentava como proposta. Porque a todo tempo fica nítido que algumas facções, seja os fariseus, seja os saduceus, e outros grupos menos expressivos, revelavam uma intenção de se opor a Jesus Cristo. E quando eles se opunham a Jesus, eles se opunham à obra da salvação, eles se opunham à obra do perdão, à obra redentora.
E nós, como humanos que somos criados à imagem e semelhança do nosso Jesus Cristo, do nosso Deus e Pai, não tem como nós não percebermos que, em dado momento, alguma coisa está errada. Percebemos alguma coisa errada em nossas vidas. Porque não tem como nós não percebermos que a nossa vida não está trilhando, ou ela não está no trilho que propõe uma segurança na viagem. Porque como consequência de decisões, muitas vezes as nossas vidas elas saem dos trilhos e viram um trem desgovernado. E seja um trem, seja um carro, seja qualquer tipo de veículo desgovernado, ele não tem em si condições nenhuma de manter a direção, de manter o equilíbrio, de manter o domínio, porque o nome desgovernado já propõe algo que está passivo de um acidente. E a vida, na verdade, ela nos revela que ela não é perfeita. A vida não é perfeita. E em dadas circunstâncias nós percebemos que ela se encontra como um trem, como um veículo desgovernado, propenso a um grave acidente. E não tem como nós não percebermos isso, porque normalmente quando as coisas elas estão indo bem, quando elas estão andando de acordo, quando não tem nada fora do controle, ninguém costuma mexer, alterar o percurso. Todo ser humano, quando diante da circunstância de sucesso, de um projeto estabelecido, ela nunca, jamais interrompe algo para começar de novo, começar do zero, porque está dando certo, eu vou parar e vou começar de novo. Normalmente quando nós paramos e dizemos, eu vou começar de novo, é porque alguma coisa está dando errado. E é exatamente isso que Deus está falando para nós hoje. O que Ele traz para nós como reflexão, é essa necessidade de nós nos identificarmos com o texto e percebermos que alguma coisa não está certa, está dando errado. Jesus veio para nos iluminar a essa percepção, para tirar a escama dos nossos olhos e começarmos a perceber que alguma coisa está errada, e que se está errado, eu preciso começar de novo. Eu preciso recomeçar. E o mais interessante na ideia do recomeço, segundo Drummond, ele diz que recomeçar a vida, ou melhor, ele diz o seguinte: recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Carlos Drummond de Andrade disse isso. Recomeçar é dar a chance a si mesmo. Poderíamos dizer isso, dar uma chance a si mesmo. É o que você precisa hoje. Dar uma chance a si mesmo. Porque às vezes nos privamos de uma nova chance. Nos privamos de dar uma oportunidade a nós mesmos. E os elementos que fortalecem essa ideia são os externos. A preocupação excessiva com o que os outros vão falar, vão pensar. Na verdade, o que os outros falam e pensam. Porque nós temos uma tendência a viver muito preso à preocupação do que os outros pensam, do que os outros vão falar. Vivemos cativo. E quando eu digo isso, eu não trago aqui uma defesa de que você tem que viver uma vida à revelia, e também dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque isso é um grande equívoco. Porque quando nós dizemos isso, basicamente essa é uma expressão fruto de decisões tomadas, e que essas decisões elas estão caminhando para um grande acidente, para um grande desastre, para uma grande catástrofe, e com a intenção de amenizar,
A consciência de que se tem do que se faz, e do que se faz não sendo bom, é dizendo: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas também podemos dizer que, de fato, não podemos estar presos ao que as pessoas possam pensar ou achar acerca de nós. Porque Jesus exatamente está na casa de um homem fariseu, que seria um lugar que, como humanos, seres humanos, que temos uma tendência a sermos um tanto mais enérgicos quando a tentativa alheia é de nos propor determinada armadilha em um ajuntamento, em um convite ou coisa do tipo. Nós, entendendo isso, sabendo disso, logo nós desejamos interditar. Jesus recebe um convite de um fariseu para ir à sua casa, para jantar com ele, para sentar à mesa com ele. E Jesus, ele vai à casa desse fariseu, ele vai a essa casa para sentar à mesa, a reclinar naquela mesa. A palavra de Deus declara que Jesus estava ali comendo com o fariseu. Certa mulher estava ali também, ou melhor, ela chegou ali porque era uma mulher daquela cidade. Então vamos entender o texto. Jesus recebe um convite de um fariseu que tinha em mente pegá-lo em alguma certa falha, algum erro. Possivelmente o jantar seria totalmente envolvido em questionamentos, em perguntas. Mas lá estava Jesus. Estava Jesus para exatamente demonstrar a sua educação, a sua intenção de também provar para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas que estavam ali, que elas poderiam recomeçar. Porque recomeçar significa isso, dar uma chance a si mesmo. Mas o ato de recomeçar na vida, na verdade, é difícil. É muito complicado. Porque nem sempre significa que a circunstância ao nosso interno, ao nosso entorno, ou as circunstâncias externas vão mudar. Porque na nossa mente, às vezes, estamos condicionados a achar que as mudanças que elas vão começarem a acontecer em nosso interior. Porque o mais interessante é isso. Você pode estar se perguntando assim: como eu vou mudar se o mundo ao meu redor não muda? E esse é o entrave de muita gente. Essa é a dificuldade de muita gente começar de novo. Porque recomeçar não é nada fácil mesmo. Principalmente porque nós somos bombardeados por pensamentos do tipo: mas se eu mudar, o meu entorno vai permanecer do mesmo jeito. Se eu mudar, o mundo permanece o mesmo. Se eu mudar, aquela pessoa que eu vivo com ela, trabalho, me relaciono, estou no mesmo ambiente, e que tem, de alguma maneira, tem me trazido alguma angústia, alguma dor, algum sofrimento, ou algum problema, ela não vai mudar. Por que eu tenho que mudar? Logo temos essa dificuldade na mudança. Porque nós imaginamos que mudar a si e o mundo, se o externo, se o mundo ao nosso redor não mudar, então não vale logo a pena eu mudar. Você já conversou, você já ouviu? Quantas pessoas, ou talvez você mesmo já tenha dito isso: por que eu tenho que mudar se as pessoas não mudam? Por que eu tenho que mudar se o mundo não muda? Por que eu tenho que mudar se a situação ao meu redor não muda? Hoje Deus está falando para você o seguinte: que o grande desafio de começar de novo, ou recomeçar, está exatamente no fato de que não importa com quanto o mundo ao nosso redor não tenha mudado ainda, continuamos nos deparamos com as questões que afligem e entristecem a nossa alma. Se eu busco a mudança, pensando que ao mesmo tempo, ao despertar desse momento,
eu vou olhar ao meu redor e as pessoas todas vão estarem também mudadas. E se não, eu volto a pensar que mudar é em vão, que as mudanças não vão trazer resultados ao meu redor. Porque uma coisa é certa, o que Deus está propondo através desse texto é que a vida de uma mulher marcada por erros, a vida de uma mulher marcada por fracassos contínuos. O texto propõe que uma mulher daquela cidade, versículo de número 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade. Mas o texto não para por aí quando ele diz certa mulher daquela cidade. Eu estou lendo Lucas 7, versículo 37. Diz o texto que uma mulher daquela cidade, e ele não dá o nome dessa mulher, mas ele diz que aquela mulher tinha uma característica, ela tinha uma classificação muito séria, uma classificação que a colocava no grupo das pessoas rejeitadas, ignoradas, excluídas, que deveriam ser ignoradas, porque o texto diz uma mulher pecadora. Quando Lucas escreve isso, detalha esse fato, que naquela cidade, ou certa mulher daquela cidade, uma pecadora. O Lucas ele faz questão de frisar que no pensamento da sociedade, principalmente da sociedade religiosa, esse que estava com Jesus à mesa, que é o anfitrião, o fariseu anfitrião, e ele junto a outros, e talvez refletindo esse homem, uma massa da sociedade, tinha na mente que aquela mulher era passiva de repugnância, ódio e exclusão. E Lucas, ele não economiza a definição, ele não romantiza, ele não põe um lacinho para dizer que essa mulher era vista naquela cidade como alguém desprezível. Ele diz uma mulher pecadora. Bom, o que uma mulher pecadora, segundo o texto, estava fazendo numa reunião onde estava Jesus e o representante de uma das facções mais severa, resistente dos seus dias, os fariseus? Como essa mulher entrou, como ela penetrou na sala onde Jesus estava sentado à mesa com um fariseu, possivelmente sabendo que Jesus estava lá. Por esses dias eu tenho ministrado aqui o encontro de Jesus com algumas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, porque o encontro com Jesus, queridos, ele propõe mudanças significativas. Bom, mas se as mudanças elas não são no mundo, se elas não são ao meu redor, sobretudo elas são dentro de mim, elas acontecem no meu interior. O encontro com Jesus propõe mudanças na vida das pessoas. Por que ele propõe mudanças? Porque Jesus, ele identifica um coração desejoso, uma alma fadigada, uma alma adoecida, uma alma precisando de socorro. Mesmo quando palavras não são ditas, mas ele identifica almas que precisam de socorro. Essa mulher não chegou a falar uma palavra, ela entra e se lança aos pés de Jesus. Diz a Bíblia que ela trazia consigo um vaso com um perfume caro. Por que ela traz um perfume? Por que ela traz um presente para Jesus? Porque ela não traz esse presente para o anfitrião da casa, para o dono daquela casa. Pode ter parecido um tanto mal educado a entrada dela na casa daquele homem, sem ter sido convidada, porque jamais
Uma pessoa do tipo dessa aqui, como classifica Lucas, uma pecadora seria convidada por um fariseu religioso. Mas ela rompe com esse protocolo de convite, pelo conhecimento, por ter ficado sabendo que na casa daquele homem estaria o único que poderia propor um novo começo, poderia propor um recomeço para a vida dela. Eu quero dizer para você uma coisa: enquanto você escuta o que eu estou falando aqui, é como se você adentrasse a esse acesso, a esse espaço, e diante do Deus vivo, e diante do Jesus perdoador de pecados, porque só Jesus perdoa pecados, diante do Jesus que atrai para si pessoas consideradas desclassificadas, pessoas consideradas desqualificadas não apenas, mas sobretudo repugnantes, tida como escória da sociedade. E isso não é porque isso envolvia uma questão de classe financeira, monetária, coisa do tipo, não. Porque eu falo que Jesus, quando ele chama um publicano para se tornar seu discípulo, um dos seus, Levi, Mateus, e depois eu ainda falei essa semana, na quarta-feira, no domingo, que ele entra na casa de um publicano e senta na mesa para comer e levar salvação. O Jesus que convida um cego a levantar-se, ser curado, e identifica que a necessidade de mudanças, onde muitos a recomeçarem, ela é evidente, ela é perceptível, mas nem tantos assim desejam recomeçar, porque na sua cabeça, na sua mente, está tudo certo, está tudo em ordem. Quando na verdade é possível perceber que não está, porque ninguém que tendo entendimento de que as coisas estão indo bem e dando certo, vai entender a necessidade de fazer alguma alteração, porque nunca está bem suficiente para não realizarmos mudanças. Nunca está perfeito, porque a vida não é perfeita. Então sempre há uma possibilidade de nós pararmos e pensar e dizer: não, eu preciso recomeçar aqui, essa área não está boa, essa situação não está boa, eu preciso atentar para a necessidade de um novo começo aqui. Porque começar de novo não significa começar do mesmo jeito. Começar de novo é a oportunidade de perceber que as outras tentativas fracassaram. E eu recebo essa chance, através do recomeço, dada a mim mesmo, para eu dizer assim: eu posso recomeçar. Mesmo tendo um histórico de fracassos e derrotas. Porque essa mulher pecadora, segundo diz a tradição, era uma prostituta. E por ser uma pessoa de caráter tão questionável naquela sociedade, passiva de ser até mesmo rejeitada e em determinadas situações agredida, ela entende que ela está diante do mestre, do Senhor, daquele que pode e tem poder para perdoar. Ela entra chorando, ela começa a molhar os pés dele com lágrimas. Sabe por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu Jesus falar. Talvez não tenha sido a primeira vez que ela teve acesso a Jesus. É possível que ela tenha escutado Jesus outras vezes. E o que mudou? É que essa vez ela teve coragem. Porque é possível que nós tenhamos recebido a oportunidade do recomeço em outras ocasiões, mas faltou coragem. Faltou ousadia. E de repente, para essa mulher, ao olhar e ver diante dela o Senhor Jesus, com todo aquele amor, ela se sentiu encorajada.
ela entra na casa daquele fariseu, ela se lança naquela sala, chorando, diz a Bíblia que ela começa a molhar os pés de Jesus com lágrimas. Ela começa a molhar os pés de Jesus com aquelas lágrimas, e ao mesmo tempo ela pega o seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus, começa a beijar os pés de Jesus. Aí ela tem uma outra atitude. Ela quebra aquele vaso, aquele perfume, porque ela não chega diante de Jesus e dá o perfume para ele fazer o que ele quisesse. E sem saber, ela estava realizando um ato de preparo, que lá na frente se daria quando Jesus for a ser crucificado. Quando ela derrama aquele bálsamo sobre Jesus, ela também estava dizendo assim: o Senhor me deu a chance de recomeçar. O Senhor me deu a capacidade de perceber que não estava nada bem e de que eu poderia começar de novo. O Senhor me permitiu a recomeçar, a dar uma chance a mim mesmo. O Senhor permitiu eu perceber que eu não precisava estar fadada a viver nesse cativeiro e morrer nele. Mas o Senhor me fez enxergar que eu posso começar mesmo sendo difícil, porque eu estou diante daquele que tem prazer em dizer: olha, vai, não peques mais. No livro de João, no capítulo 8, no verso 3 em diante, diz a Bíblia que os mestres da lei, os próprios fariseus, em que um desses aqui que Jesus estava com ele, trouxeram uma mulher surpreendida em um ato de adultério. E diz também que quando eles trouxeram essa mulher, eles falaram: olha, Jesus, essa mulher foi surpreendida cometendo um adultério. E na lei de Moisés, só tem uma forma de resolver isso: é apedrejando. A lei de Moisés diz isso. E eles começam a falar para Jesus exatamente essa situação. Eles estavam ali perguntando aquilo para Jesus, o que ele sugeria ali, para pegá-lo numa armadilha, porque eles queriam que Jesus fosse contra a lei. Mas a Bíblia diz que Jesus inclinado estava, ainda continuando escrevendo como ele estava quando eles chegaram. Jesus não questiona a lei, mas ele apresenta algo que está para além disso. Ele diz assim: eu quero saber você como indivíduo. Porque quando ele pergunta para todos aqueles ali, se alguém de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele está falando assim: olhe para dentro de você, olhe para o seu interior. Quem é você? Não o você que o mundo conhece, que as pessoas conhecem, mas o você que o Pai conhece. Quem é você que o Pai conhece? Que acompanha o seu levantar, o seu dormir, o seu comer, as suas atividades, as suas relações, os seus feitos, as suas obras. Quem é você? Que o Pai de perto tudo vê, e não há nada que dele possa se esconder, porque os seus olhos estão em todos os lugares. Quem é você? Então, se você julga ter condições de realizar esse ato brutal, tendo em mente que isso é o cumprimento de uma justiça, então cometa você esse ato, que se considera bom, perfeito, a ponto de atirar uma pedra sobre alguém, porque foi pego num ato errôneo. Sabe o que essa reação das pessoas propõe? É que o começar de novo não é permitido. Não é permitido um recomeço, não é permitido uma chance. Mas por que não é permitido? Porque os homens, o ser humano, eles até podem dizer que não vão dar chance. Mas Deus tem nos proposto todos os dias uma nova chance. Até um novo começo.
filho pródigo, capítulo 15 do livro de Lucas. Lucas, ainda falando de Lucas, também é alvo dessa graça. Como essa mulher, do livro de João 8, que quando trazida a Jesus, ela esperou o que a sociedade apresentava para ela nos seus dias normais. Apedrejamento, porque talvez ela tenha visto outras pessoas morrerem apedrejadas. Mas e hoje? As pessoas também apedrejam de outras formas. Mas ela ouve de Jesus assim: cadê teus acusadores, mulher? Cadê as pessoas que estavam querendo te apedrejar? Cadê as pessoas que estavam desejando te matar? Porque ficou só ela e Jesus. E por que ficou só ela e Jesus? Porque aqueles que julgavam serem bons a ponto de cometer esse ato, tinham ido embora. Quando escutam de Jesus: se você julga não ter pecado, então seja você o primeiro a atirar uma pedra nela. Ao ouvir isso, Jesus leva aquelas pessoas a uma introspecção. E a pergunta é: quem sou eu? Em que momento eu adquiri o direito de fazer isso com essa pessoa? E elas estavam, talvez não admitindo, mas aprendendo ali um princípio. Eu não preciso andar com a pedra na mão. Eu preciso andar com um coração cheio de amor, capaz de entender que não há um ser humano que nunca perdeu, não há um ser humano sequer que nunca cometeu erros, não há um só sequer na existência que possa bater no peito e dizer: eu sou perfeito, eu sou justo, eu sou bom. O que há é uma humanidade frágil, violentada por maus desejos, por maus pensamentos, por práticas desprezíveis. Sim, por que não? Porque o que eu estou dizendo aqui não faz com que as pessoas vivam a cometer erros e mais erros e mais erros e achar que isso é normal. Não é normal. O que Jesus estava falando para aquela mulher, na verdade, ainda nem havia falado nada, apenas recebendo o que ela estava propondo, e certo é que ele sabia quem ela era, mas não havia falado nada ainda, porque quando ele vê ela trazendo aquele vaso, quebrando aquele vaso, e derramando sobre ele exatamente atenta para esse ato como um ato de gratidão. E por que aquela mulher estava tão agradecida a ele? Porque ele abriu os olhos dela, de que ela poderia ter uma outra vida, assim como ele quer abrir os nossos olhos, nos mostrando que nós podemos ter uma vida muito melhor, e que nós não temos que estragar tudo. Porque uma coisa é certa, é relevante que alguém que tenha tido uma vida totalmente envolvida em estragos, esteja nesse momento ouvindo e pensando: eu preciso começar de novo, eu preciso dar uma chance a mim mesmo. Porque até então é um acúmulo de fracassos e derrotas. Mas o que não é normal é alguém que já teve tantas e tem tido a oportunidade de começar, recomeçar, fazer tudo novo e melhor. E tudo começando a acontecer, porque a tendência é que quando nós entendemos essa questão da possibilidade de fazer o certo, mas que certo? O certo proposto por Jesus. Eu não permiti voltar às mesmas práticas. Porque quando ele diz para aquela mulher que foi pega no ato de adultério, João 8, no 3 até o 11, quando ele pergunta para aquela mulher, cadê as pessoas que estavam te acusando? Tendo cada um saído aos poucos e não ficando mais ninguém, só Jesus e ela. Ele pergunta: cadê, mulher, os homens ou as pessoas que estavam te acusando? Ninguém te condenou?
ela olha para ele e diz assim: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Jesus falou para ela algo maravilhoso: eu também não te condeno. Imagine você para uma mulher que ouve de Jesus: eu não te condeno, porque as Escrituras dizem que o Senhor veio para salvar-nos de uma tão grande condenação. Porque alguém que vive longe da graça vive em uma condenação, mas alguém que debaixo da graça vive, saiu da condenação para o perdão. Para o perdão. E alguém que deseja viver o perdão de Deus, vive grato a Ele. E sabe o que a gratidão propõe? A gratidão propõe que não é que nós passamos a viver ou a ser feito de um material especial, que não se propõe ou se não se lança no erro. Novamente, tantas vezes venham na vida as tentações, mas alguém que pensa o seguinte: olha, eu fui alcançado pela graça, eu não pretendo decepcionar o meu Senhor. Eu não pretendo trazer para a minha vida condenação. Eu não pretendo trazer tragédia para a minha vida. Quando ele diz para aquela mulher: nem eu te condeno, ele fala uma segunda coisa para ela. Ele não te condena, mas ele também diz: agora vá. Vá para onde? Siga a sua vida. Siga o seu caminho. Mas siga como? Ele diz: abandone a sua vida de pecado. O extraordinário de Deus propor para nós um recomeço, não é um recomeço dos mesmos métodos, da mesma forma, da mesma mente, dos mesmos olhos, ou do mesmo olhar para as coisas, dos mesmos desejos, das mesmas vontades, da mesma forma de caminhar, da mesma forma de se portar na vida. Não. Ele diz: abandone sua vida de pecado. A proposta para o recomeço está vinculada ao abandono, à renúncia, mas sobretudo o abandono do que não é bom, do que não presta, do que não edifica, do que não traz prazer para a vida. Porque esse choro da mulher que entra na sala e começa a mergulhar em lágrimas, não é a lágrima, agora, nesse momento, as lágrimas dela é um misto de sentimento, de lembranças de uma vida condenada, de uma vida aprisionada, com um sentimento envolvendo a sua alma de que eu estou livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E a libertação, ela surge aqui como aquilo que o Senhor Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O novo nascimento proposto por Jesus a Nicodemos é o mesmo que dizer: recomece, comece de novo. Se permita começar de novo. Nicodemos, ainda tomado por um ar de ironia, mas não durou muito tempo esse pensamento irônico. As palavras de Jesus penetram o coração de Nicodemos e ele entende que recomeçar em Cristo é diferente. E ele não encerra a sua vida, ele não termina seus dias ironizando a oportunidade e a vida, mas ele encerra a sua vida tendo se convertido ao Senhor Jesus. As lágrimas dessa mulher eram lágrimas misturadas em uma sensação de ter fracassado, mas agora com uma disposição de falar: eu vou melhorar, eu vou ser diferente, eu vou mudar essa minha estratégia, eu vou caminhar diferente, eu quero viver uma nova vida.
E a Bíblia diz que quando ela se envolve nesse ato de começar a beijar os pés de Jesus, ela unge ele com perfume. Ela atrai a atenção do fariseu, que logo questiona o ministério profético de Jesus, dizendo assim: se ele fosse profeta, ele bem saberia que ela é uma pecadora. Deixa eu dizer, não existe ninguém nessa terra, nos céus, na terra, melhor do que Deus para conhecer quem somos nós. E quando ele olha para nós, ele enxerga o que está aqui dentro, os desejos, vontades e anseios. E para provar que ele sabe disso, ele diz para aquele homem: deixa eu falar uma coisa para você, Simão. Eu tenho algo a te dizer, ele disse para Simão. O Simão falou: pode falar, mestre, pode falar, que eu sou todos ouvidos. E ele lhe conta uma parábola. A parábola que envolvia duas pessoas, uma que devia 500 denários e outra que devia 50. Mas ambas receberam o perdão da sua dívida. E ele faz uma pergunta para aquele homem: quem você entende que foi perdoado maior dívida? Ou quem recebeu maior perdão? Bom, de modo coerente ele responde: suponho que tinha uma dívida maior, mestre. Jesus falou assim: pois é, você respondeu muito bem. Porque a questão é você achar que você não tem dívida. É você achar que você está bem, que a sua vida ela está totalmente equilibrada e perfeitinha, que os seus feitos, e não necessariamente que ele possa ter se materializado, mas ele está aqui na construção da mente, ele está tudo em ordem. Se o pensamento, se a nossa vida, se o nosso coração não se alinhar com o de Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente tem que sentir o mesmo sentimento, ter um olhar semelhante ao de Jesus, viver que se assemelha ao do Cristo. Quando ele responde para aquele homem: de fato você respondeu muito bem, você julgou muito bem essa situação. Jesus não estava elogiando ele, achando que ele era bom porque era fariseu, era um homem envolvido no contexto de juízo. Porque por um momento ele pode ter estufado o peito e achado que foi muito bem. Mas o que Jesus estava falando é exatamente dessa proposta do perdão, e que ele não entendeu, porque ele conhecia que aquela mulher era uma mulher pecadora, ele conhecia que a história daquela mulher era terrível, mas ele, no entanto, fala: vê esta mulher, você está vendo bem essa mulher, Simão? Eu entrei na tua casa, Simão, você não me deu água para lavar os pés. Sabe o que significa isso? Você não me recebeu bem. Você fez pouco caso da minha presença. Você me recebeu como nem mesmo você recebe outras pessoas, porque há outros, para fazer média, você lava os pés, você unge a cabeça, você dá o ósculo santo, beijo no rosto, você abraça, para fazer média. Eu entrei aqui, sentei aqui, você não deu nem o trabalho de me receber. Dentro de uma proposta normal, uma pessoa, um hospitaleiro que recebe na sua casa um hóspede, um anfitrião que recebe um hóspede, recebe um convidado, você não se deu o trabalho de mesmo demonstrar isso de modo que possa ser aparente. Você não fez isso nem para mostrar para as pessoas que você era bonzinho. Você não fez nada, você não me deu água, você não lavou os meus pés, você não nem mesmo me deu uma toalha para se enxugar. E essa mulher enxugou os pés com os cabelos. Você não me deu um ósculo santo. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, o que era muito comum para um anfitrião receber um convidado, dando sinal de boas-vindas. Você fez pouco caso da minha presença aqui. O que eu posso fazer por você, se você não recebe a minha presença
como algo passiva de mudança para a sua vida. E é assim que acontece na vida de muitas pessoas. Ao receber Jesus de qualquer maneira, não entende o bem extraordinário, o bem imensurável proposto pelo Pai na vida de alguém que o recebe. E os anos passam os dias, os meses e os anos, e ela não consegue desfrutar dessa presença, porque ela não trata a presença de Jesus como algo importante, como uma presença ilustre, acima de todas as outras. Não trata pior do que outras, na verdade. E essa mulher prova que não, que porque o coração dela era agradecido, ela derrama-se diante dele, derrama o seu choro, um choro de alívio, o choro de poder ouvir: está pago, vai em paz, fique livre dessas mazelas, fique livre desse pensamento, fique livre dessa vida podre, fique livre dessa vida desajustada, fique livre, seja livre, porque os teus pecados estão perdoados. Ele disse para aquele homem: olha, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Ele está falando assim, todo o pecado envolvendo a vida dessa mulher, desde então, eu lanço no mar do esquecimento. Ela não é inferior a você. Jesus está dizendo para aquele fariseu: ela não é inferior a você, você não é mais importante do que ela. Na verdade, nesse momento, você se coloca numa condição inferior, porque você não trata a minha presença do modo que ela deveria ser tratada. Esta recebeu o perdão, porque ela entendeu que os seus pecados eram muitos. A quem ele disse: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Mas o que muito foi perdoado, o que recebeu uma multidão de perdão dos seus pecados, muito ama. Mas o que pouco entende isso, pouco ama. E ela não. Ela entende tanto que ele fala: seus pecados estão perdoados. E de repente questionam: mas quem é este que perdoa pecado? E ele não importa com o que estão falando, porque ele disse àquela mulher: olha, a sua fé salvou, vai em paz, você está livre dos seus pecados, você está livre do seu karma, você está livre de uma vida marcada, de uma vida condenada, você está livre de um histórico perverso que até então foi construído. Não foi ninguém que construiu, foi você que construiu. Você é responsável pelas páginas do livro da vida que você está escrevendo, da sua própria vida. Mas aí vem o Mestre Jesus, o Salvador, e como ele disse na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, aquele que abriu mão de tudo, deixando a casa, deixando o pai, para viver as suas aventuras. Ele sai da casa do pai, levando consigo a sua herança para desperdiçar. É você ter tudo, sair desse ambiente de beneficência, de benevolência do pai, para estragar tudo. E de repente ainda o que você ouve: ô meu filho, vem aqui, esse meu filho estava morto, vamos fazer uma festa. Mas entre uma coisa e outra tem um caiu em si. O que você precisa nessa noite? Talvez um cair em si, porque aquele jovem que saiu de casa caiu em si, identificou que ele estava envolvido numa vida trágica. E o que ele faz? Pede perdão, ele se levanta. A Bíblia diz que ele levantou-se e foi para o Pai. Quando ele vai para o Pai, ele vai para o perdão, ele vai para a transformação, ele vai para o recomeço, ele parte para a nova vida. É o que Deus quer hoje com você, que você quer de joelho diante dele. O mundo na sua volta pode não mudar, mas uma coisa é certa, um dos fatos que tem que nos envolver nessa noite, dentro dessa conversa aqui, é que as coisas ao nosso redor podem não mudar, o mundo pode não mudar, as pessoas podem não mudar, mas esse elemento, esse fator que tem levado muitas pessoas a não desejar, tentar pelo menos a mudança, deve ser conscientizada nessa noite, de que a proposta ou o encontro com Jesus, esse momento de encontro com Jesus,
Mesmo que nada mude fora, mas a mudança está dentro de você. Caiu em si, levantou-se e foi para o Pai. Voltou para o Pai. Essa palavra, ela envolve-nos tão profundamente, porque ela nos faz refletir do filho que um dia esteve e foi para longe, que se perdeu, mas também envolve uma mulher que tinha um histórico de vida trágico, mas encontrou com Jesus, recebeu o perdão. E sabe por que nós temos que entender que esse começo é possível? Porque nós não somos infalíveis. Aprenda uma coisa, eu e você não somos infalíveis. Pelo contrário, somos falhos, fazemos tanta coisa errada. E a proposta de Jesus, ela vem, cai como uma luva nas nossas vidas. Cai como um bálsamo, na verdade. Cai como um bálsamo. Porque ninguém é infalível. E uma segunda coisa é que somos limitados. Somos limitados. Em algum momento, vamos precisar dessa graça. Que disse, vá em paz, mulher. Os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Vá. Comece de novo. Abandone o que não presta e comece tudo de novo. Não traga consigo experiências do trágico para uma aplicação, mas traga experiência para apenas uma lembrança de que não deu certo daquela maneira. Então ele propõe uma nova maneira. Como disse Drummond, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. E é o que Deus nessa noite está fazendo por você. Dê uma chance a você. Porque todos nós somos passivos dela. Então eu quero convidar você nessa noite a entender que tem um pai querendo te levar de volta para casa, querendo te pegar no colo, querendo fazer de você um novo ser. Eu convido você a fechar os teus olhos, porque as Escrituras, ela propõe tantas pessoas que precisaram começar de novo. Abraão, conhecido como pai da fé, no seu se lançar na experiência com Deus, de cara fracassou, mentiu e trouxe consequências. Sabe o que ele fez? Ele voltou, começou de novo. Capítulo 12 do livro do Gênesis mostra a Bíblia que ele errou, mas no 3 e 4 mostra que ele voltou para consertar, começar de novo. Davi cometeu erros, mas seguiu a vida quando se arrependeu. E você? Então hoje Deus tem te convidado a fazer isso. Quero orar com você. Feche os teus olhos. Que você receba esse bálsamo de Deus aí na tua casa, na tua vida, nesse momento. Que o Espírito Santo comece a ministrar no seu interior. Que Ele te ama tanto. E por isso Ele propõe, comece de novo. Comece de novo. Seu relacionamento está um tanto desgastado. Coloque Deus no centro de tudo. Comece de novo. Coloque de novo Deus ali. Aliás, comece colocando Deus no centro da tua casa. Para que você comece a acertar na vida. As coisas não estão andando muito bem para você. Pare e pense. Comece de novo. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nessa noite é especial, porque todos os dias na tua presença são especiais. Eu quero orar pelas pessoas que estão ouvindo e que por um momento talvez pensando que a vida não tem jeito, não propõe uma nova possibilidade. Que todas essas pessoas que talvez tenham pensado nisso, tanto as que ouvem agora, como aquelas que ouvirão em um outro momento, elas entendam que o Senhor é o Deus do perdão. Quem é o que perdoa pecado, senão o Senhor? Quem é o que restaura?
Quem é que levanta do montouro, das cinzas? Quem é que propõe vestes novas, tira toda a impureza? Quem é que propõe um anel no dedo, sandália nos pés, um boi gordo para celebrar uma festa? Quem é que propõe? Quem é que propõe um vá, fique livre do seu pecado, vá, não peques mais? Quem é que propõe uma multidão de pecados perdoados, senão o Senhor? Quem é que propõe uma vida nova, senão o nosso Deus? Por isso, nessa noite eu oro por todas as pessoas, que possa voltar, que elas digam no seu coração: eu quero voltar, eu quero voltar, ou eu quero me achegar ao meu Pai, eu quero me achegar ao Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que o Espírito Santo, sobre o juízo, ou sobre até mesmo a catástrofe de uma vida produzida por decisões errôneas, repetidas vezes, vá, fique livre. No final ele está dizendo: receba a bênção, receba o perdão, receba a paz no seu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo, que te dê uma ótima semana, e que Ele seja com você hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, o seu Filho amado. Um forte abraço, um beijo no seu coração, porque Jesus Cristo é a solução, só Jesus é a solução para as nossas vidas, amém? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima. E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra cá.